Polícia encontra corpo em armário de apartamento no centro de Curitiba. Governo adia início do horário de verão para 18 de novembro. E o Atlético Paranaense confirma a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E o Palmeiras é o segundo brasileiro garantido nas semifinais da Libertadores. E ainda nesta edição, uma entrevista com a presidente da Comissão de Fiscalização das Eleições 2018 da OAB. O eleitor já pode fazer denúncias através de aplicativos. Fique com a gente, o Mundial News está no ar. Olá, boa noite para você. Começamos esta edição noticiando uma tragédia muito estranha. Foi encontrado no final do dia de ontem o corpo de um homem dentro de um armário de um apartamento no centro da cidade de Curitiba. Segundo a Divisão de Homicídios e Proteção, a vítima, de 57 anos, estava com os pés e os braços amarrados. O corpo estava enrolado em um cobertor e foi colocado no armário após a morte. O apartamento fica no 10º andar. A vítima utilizava o local onde morava para cortes de cabelo e maquiagem. Segundo informações de amigos, o homem estaria depressivo e costumava levar pessoas de qualquer natureza para casa. A polícia informou que 3 pessoas foram vistas no apartamento nos últimos dias. A informação também de 2 pessoas saindo com uma sacola do local ontem. Alguns objetos foram levados, mas por enquanto a polícia não acredita que se trata de um latrocínio, roubo seguido de morte. Para o delegado, pela forma como o corpo foi encontrado, há indícios de lesão e também asfixia. O porteiro ouviu gritos no 10º andar e chamou a polícia, que abriu o apartamento com a ajuda de um chaveiro. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de esporte. Notícia boa no esporte, pelo menos para o Atlético Paranaense, não é mesmo, Marina? Boa noite. É verdade, Thaís, boa noite. O Atlético Paranaense está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A classificação veio depois da vitória, mais uma vitória, contra o Caracas da Venezuela. Dessa vez foi em casa, na Arena da Baixada. Com gol de Marcelo Cirino aos 30 minutos de jogo, os donos da casa abriram o placar. Os visitantes ainda empataram no início da etapa final com o gol do volante Garcês. Mas Renan Lodi, aos 11 minutos, deu a vitória ao rubro-negro. E na próxima fase, o Furacão vai ter o Bahia como adversário. Depois da derrota por 2-1 no tempo normal da partida de volta, o tricolor baiano eliminou o Botafogo na disputa de pênaltis no Engenhão. Outra equipe que garantiu a classificação na noite de ontem, mas para a semifinal da Libertadores, foi o Palmeiras. Com um golaço de Dudu aos 36 minutos de jogo e outro de pênalti do colombiano Borja aos 7 do segundo tempo, o Palmeiras venceu o Colo-Colo de novo e garantiu vaga entre os 4 finalistas da competição. E o Alviverde Paulista aguarda o adversário que sai do confronto entre Cruzeiro e Boca Juniors. Esse duelo está marcado para hoje às 9h45 no Mineirão. E agora o assunto é Mundial de Vôlei Feminino. Já classificada para a segunda fase da competição, a seleção brasileira conquistou mais uma vitória nesta quinta-feira. O Brasil venceu o Cazaquistão por 3-0, com parciais de 25-11, 25-20 e 25-13. Com o resultado, as comandadas de José Roberto Guimarães terminaram a primeira fase na segunda posição do Grupo D, atrás apenas da Sérvia. E vão ter pela frente Holanda, Japão, Alemanha e México. Até amanhã, Thaís. Por hoje é só sobre esporte. Tá certo, Marina. Uma vitória, então, para as nossas meninas, porque os meninos nos decepcionaram essa semana. Uma boa noite para você. E olha só, no próximo bloco, você, eleitor, vai conferir que você mesmo pode fazer denúncias eleitorais através de aplicativos. Mais detalhes daqui a pouquinho.
Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. Muitos eleitores não sabem, mas é possível fazer denúncias de infrações eleitorais por meio de aplicativos. Um deles é o Pardal, que foi desenvolvido pela própria Justiça Eleitoral, recebe infrações como propaganda eleitoral irregular e compra de votos. Mais de 10 mil denúncias foram feitas somente em um mês. Confira. Como forma de facilitar as denúncias em período eleitoral, diversos aplicativos ligados a entidades fiscalizadoras foram lançados ao longo dos anos. Caso do Pardal, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que funciona desde 2016. E também do app da OAB Paraná, chamado Voto Legal. Os aplicativos possuem basicamente a mesma funcionalidade: denunciar os casos de irregularidades nas campanhas das eleições deste ano. E a ideia é facilitar para o usuário o contato direto com os órgãos fiscalizadores. O Pardal, assim como o aplicativo e-título, é considerado um sucesso pela Justiça Eleitoral. O que acontece com o Pardal? Ele faz o eleitor se transformar em fiscal da eleição. Ele fiscaliza tanto o seu candidato como o seu partido e pode fazer denúncias diretamente nele. Então, é um sucesso. A ferramenta tem um visual simplista e intuitivo para que todos consigam realizar as denúncias sem maiores problemas. É possível também conseguir orientações diretas no app Pardal sobre quais são os tipos de irregularidades e o que pode ou não ser feito durante a campanha. O usuário pode anexar também fotos, vídeos e áudios para complementar o registro, que poderá ser feito em modo anônimo. É só baixar o aplicativo no celular, que está disponível para todas as plataformas digitais. Então, ali ele pode fazer o preenchimento dos seus dados, colocar foto ou vídeo, explicar o que é a denúncia, e essa denúncia vai ser enviada ao Ministério Público. Ao todo, já foram feitas 649 denúncias pelo aplicativo Pardal, somente aqui no estado do Paraná. A capital paranaense é recordista com 177 registros e a maioria deles é relacionada à propaganda eleitoral irregular. Até o momento, nós temos 2.338 denúncias na região sul. E, evidentemente, é um número muito maior do que o ano passado, na outra eleição, porque os eleitores estão aderindo mais a essa questão da propaganda, ou seja, de fiscalizar realmente. Como nós temos uma eleição extremamente, digamos assim, de sucesso, vamos dizer assim, há um engajamento maior do público. No Brasil, as irregularidades denunciadas já chegam a quase 18 mil. 68% representam descumprimentos das regras de campanha eleitoral. 15% correspondem aos crimes eleitorais, como corrupção eleitoral passiva e ativa, e 6% representa a utilização da máquina pública. A propaganda irregular é disparado a categoria de maior denúncias em qualquer segmento, porque o eleitor ele está na rua, ele vê algo, ele já pode filmar e tirar foto e fazer a denúncia. Ou seja, em comparativo com as outras denúncias de, por exemplo, coação ou algo de comício, etc., é gigantesca a diferença. E para dar continuidade ao assunto e falar também de outros temas, prazos e deveres importantes em relação às eleições deste ano, recebo aqui no estúdio a doutora Zuleika Giotto, que é presidente da Comissão de Fiscalização das Eleições 2018 da OAB Paraná. Doutora, uma boa noite. Obrigada pela presença aqui conosco hoje. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui falando sobre eleições, né?
Doutora, vamos lá. A gente mostrou na matéria anterior, né, o trabalho de um aplicativo da Justiça Eleitoral, né, para o eleitor, de certa forma, também poder fazer parte dessa fiscalização e ajudar nesse trabalho. A OAB também, que a gente viu, né, tem um outro aplicativo que aparentemente teriam as mesmas funções, mas qual o trabalho da OAB depois de recebida, né, essas denúncias através desse aplicativo? Porque é possível também fazer uma denúncia anônima, né? Então, de certa forma, conferir a veracidade, né, dessas denúncias? Bom, a OAB é mais um canal de denúncia, né? Então, o objetivo da OAB, através da Comissão de Fiscalização, é proporcionar ao eleitor mais um canal para denunciar as práticas irregulares na época da campanha. Então, as denúncias recebidas pelo aplicativo, elas sofrem uma análise prévia lá na OAB, né, de cabimento ou não, e a gente analisa se as denúncias vêm acompanhadas de provas, se tem fotos, imagens, a descrição completa, né, do evento, o candidato, e daí nós encaminhamos também via protocolo administrativo para o Ministério Público Eleitoral, que é o órgão responsável por dar apuração e continuidade, né, nas denúncias, processar os políticos pelos fatos. Através do aplicativo, só um parênteses no comentário da senhora, através do aplicativo eu também posso já enviar a foto que comprove, documentação, tudo? A gente pede que a pessoa, no momento que faz a denúncia, ela já envia as provas que ela tem da infração. Então, pode enviar foto, pode enviar vídeo, áudio, e isso é importante para a gente ver o cabimento da denúncia, porque a OAB, ela não instaura um processo. A gente recebe as denúncias e encaminhamos para o Ministério Público as que já têm provas da ocorrência do fato. Então, nós recebemos denúncias anônimas ou identificadas, né? Mas é importante que a denúncia venha sempre de forma completa. Então, o eleitor pode anexar as mídias, e é isso que dá credibilidade ao sistema, sabe? É possível, pelas denúncias que nós recebemos, essa já é a 4ª eleição que a OAB tem esse canal de denúncias. Então, as pessoas que denunciam, nós nunca percebemos nenhuma tentativa de denúncia falsa ou de utilização do aplicativo ou desse sistema da OAB para tentar tumultuar a eleição. Pelo contrário, é um aplicativo que o eleitor usa e já manda a denúncia, sabe, com a prova efetiva da ocorrência. Então, isso facilita muito. Eu perguntei justamente dessa questão por conta de ser anônimo, porque pode existir aquela atrapalhada, vamos dizer, confusão entre os próprios partidos, né? Eu digo para denunciar um ou outro e acabar tirando a credibilidade ou, né, a demanda ser maior de uma coisa que deveria ser feita de outra forma. Mas, na verdade, assim, o aplicativo, ele você percebe que é bem o cidadão que manda a denúncia mesmo, porque os partidos, eles têm as suas equipes próprias de campanha, eles têm as suas equipes jurídicas e essa fiscalização dos partidos contra os candidatos adversários, ela é feita até de uma maneira mais intensa. A gente costuma dizer que o melhor fiscal do candidato é o candidato oponente. Então, essas denúncias de candidato contra candidato, normalmente elas são direcionadas para o TRE via seus departamentos jurídicos. Então, as nossas denúncias se percebe que são pessoas, sabe, são denúncias únicas que vêm encaminhadas. O que a gente pede para que a pessoa que denuncia se identifique, apesar da gente garantir o sigilo, né? A pessoa lá diz se quer fazer a denúncia anônima ou não, mas a gente pede a identificação, porque às vezes a gente precisa complementar a denúncia ou complementar a informação que vem naquela denúncia com o endereço e a gente precisa entrar em contato com a pessoa que está denunciando para obter essa informação. Então, a pessoa pode, mesmo querendo fazer uma denúncia anônima, ela se identificar e na hora que no aplicativo ela vai selecionar se a denúncia é anônima ou não, ela escolhe a opção de denúncia anônima. A gente nunca vai divulgar. Até para ela ter um retorno também. Até para a gente conseguir obter essa, porque o que às vezes acontece, a pessoa faz uma denúncia anônima, não aparece nenhum dado dela de contato e a denúncia às vezes caracteriza uma irregularidade, tem uma prova, por exemplo, ali do fato que está sendo ocorrido, mas como a gente não consegue identificar o local, quando, não tem data, essa denúncia acaba não indo para frente porque faltam outros dados maiores na denúncia. Então, é sempre importante que a pessoa, quando for mandar a denúncia pelo aplicativo, ela já mande da forma mais completa possível, indicando sempre o local, a data da ocorrência, se possível, na hora que vai fazer a foto ou o vídeo, já mande com uma
com algum indicativo da data que apareça ali, porque em termos de denúncias eleitorais e de irregularidades eleitorais, a data é um fator muito importante, porque às vezes, dependendo da data, o fato caracteriza a infração ou não. Então, é nesse sentido que a gente pede, mas nunca detectamos denuncismo ou denúncia que não tenha cabimento no aplicativo. E a demanda é alta, né, doutora? Eu estava vendo aqui nas eleições de 2016, foram cerca de 1.000 denúncias que a OAB recebeu e dessas 1.600 foram encaminhadas ao Ministério Público. Então, é mais da metade, né, que, de certa forma, vem com confirmação de que realmente pode ser levado adiante, né? Agora, quais são as mais comuns? A boca de urna mesmo? A boca de urna é uma denúncia que é sempre no dia da eleição. Até gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que no dia da eleição nós vamos estar de plantão na OAB o dia inteiro, então a pessoa pode fazer a denúncia no aplicativo que nós vamos estar despachando e encaminhando para o Ministério Público imediatamente. Assim que a gente receber as infrações, nós vamos encaminhar. A boca de urna é uma infração que nós recebemos, a denúncia é no dia da eleição. Nesse período anterior, a maior quantidade de denúncias ainda é sobre propaganda irregular. Então, esse ano até nós tivemos uma queda no número de denúncias porque reduziu muito a possibilidade da propaganda nas ruas, né? Não tem mais cavalete, não tem mais placa, não são mais permitidas placas. Mas ainda a propaganda irregular é o recorde de denúncias. Diminuiu o período e diminuiu também todas as outras possibilidades, né? A gente não vê mais aquela rua toda suja e poluída, parece que isso deu uma queda por conta da legislação, né, que teve essa alteração. E também por conta dos custos da campanha, né? A campanha reduziu drasticamente, agora tem limites de gasto, então a gente percebe que algumas alterações na legislação foram positivas para alguns fatores. Por outro lado, doutora, como a senhora entrou nesse tema, a internet em si, as redes sociais, ganharam um espaço imenso, motivo de discussão, agressividade, até em alguns casos, né? Eu queria verificar com a senhora essa questão de fake news, que acaba sendo veiculado muita coisa, né? Que não tem realmente, não é fato realmente. A pessoa, eu, por exemplo, vejo ali uma notícia, se eu compartilho aquilo, eu posso ser punido por aquilo? A pessoa pode me denunciar por compartilhar um fake news ou realmente só quem publicou aquilo, a primeira pessoa? Não, todas as pessoas, tanto quem compartilha quanto quem produz o conteúdo pode sofrer punição. Até essa questão da fake news foi uma questão muito trabalhada pelo TSE, pelo TRE, mesmo na OAB nós fizemos evento. A quantidade é muito grande. Né? É justamente porque a internet ela é muito dinâmica, permite que uma notícia falsa se espalhe, não é só em matéria eleitoral. A gente percebe que existe fake news de tudo, né? Até a gente tem a notícia que o Ministério da Saúde vai precisar fazer uma campanha sobre a importância da vacinação, porque se disseminou tanta fake news relativamente a esse assunto. Pois é. Então, assim, mas pode ser punido tanto a pessoa que produz quanto a pessoa que divulga a informação. Então, é muito importante que a pessoa não repasse essa informação, porque a responsabilização da pessoa que repassou, ela vai ser na medida do dano que causou aquele repasse. Então, às vezes, você repassa, dependendo do tipo de notícia, mesmo que você esteja repassando para um grupo muito pequeno de pessoas, você já está disseminando. Não, você está disseminando e você, às vezes, causa um dano muito grande, apesar de ter repassado para poucas pessoas. Um exemplo que a gente cita em casos, por exemplo, de briga de casal, de família, você divulga aquela coisa, a fake news é a fofoca eletrônica, né? Você divulga uma notícia falsa e, sem perceber, você vai causar um dano imenso a uma pessoa, justamente num grupo que ela frequenta, o grupo social, e isso causa um dano muito grande, então pode ser responsabilidade, sim. Inclusive, nós tivemos casos de condenações na justiça de administradores de grupo de WhatsApp que foram condenados à indenização porque permitiram que no grupo se disseminasse fake news e não tomaram providência no sentido de barrar os comentários, às vezes, negativos
negativos e preconceituosos. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é porque você está no seu ambiente ali da sua telinha do celular que você está imune à responsabilização. Doutora, nosso tempo é curto, mas antes eu queria só rapidinho pincelar alguns temas com a senhora para a gente repassar para os nossos eleitores, em relação aos direitos e deveres. Prisão, agora a gente sabe que nem eleitor e nem candidato, mas se aplica a quais crimes isso? Na verdade, não pode prender pode prender se for em flagrante, né? Então, as pessoas não podem ser presas se não for em flagrante delito. Se a pessoa estiver no momento que está cometendo crime contra a vida, pode ser presa. Então, no dia da eleição, as pessoas podem ser presas pela boca de urna também. Então, não é assim, porque... Não. O que não pode, não se prende para evitar que aquela prisão possa causar ou um embaraço para o eleitor e votar, ou então até para o próprio candidato. Então, não pode ser feita prisão que cause embaraço ao eleitor, mas os crimes em flagrante continuam a possibilidade. E o que poderia levar à prisão que é considerado crime no dia da eleição? A senhora já comentou da boca de urna, a lei seca esse ano, pelo menos para o Paraná, não vai se aplicar. Mas existem outros crimes também, e se a pessoa chegar bêbada, de repente, isso também já é considerado um crime. Na verdade, a boca de urna, esse ano até a gente tem uma coisa que já que estamos falando em disseminação pela internet, dos meios sociais, das redes sociais, é bom a gente perceber que o crime de boca de urna é você pedir voto e enviar material de campanha no dia da eleição. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado quando vai enviar aquele santinho eletrônico do candidato no dia da eleição, repassar nos grupos, porque isso pode caracterizar boca de urna, porque a legislação prevê que a distribuição de material de qualquer espécie, não só o impresso agora, mas o eletrônico também pode caracterizar. Então, essa história de você repassar para grupo um monte de coisa pode ser caracterizada boca de urna também. Então, mas na prisão, nos dias, assim, o que não se permite na eleição é a tentativa de compra de voto na hora da eleição, fornecer e aceitar transporte de candidato para ir. Os dois serão punidos. Vender o voto também é crime. Então, as pessoas às vezes pensam que comprar voto é crime. Não, comprar voto é crime e vender o voto também. Então, o eleitor pode ser responsabilizado por vários atos no dia da eleição. Inclusive, não é permitido aglomeração, não pode aglomeração com camisetas identificadas de candidato. No dia da eleição, em si, no dia da eleição só é permitida manifestação individual e silenciosa do eleitor. O eleitor também temos que lembrar que não pode comparecer no local de votação portando celular, tablet, câmera fotográfica. Então, só o papelzinho. Ele vai ter que levar a colinha dele, a colinha por escrito normalmente. Tá certo, doutora. Nosso tempo é curto, mas acho que deu para esclarecer um pouquinho aí. Atenção, eleitor, muita coisa mudou, então, da última eleição para cá. Essa questão da rede social é muito importante, lembrando, para não acabar sendo punido, às vezes até sem intenção. Obrigada, doutora. Uma boa noite para a senhora e até uma próxima. Obrigada e boa eleição para nós. O governo federal decidiu adiar o início do horário de verão para o dia 18 de novembro. No início do horário de verão, os relógios devem ser adiantados em 1 hora. O governo atendeu a um pedido do Ministério da Educação para não prejudicar os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em novembro. O horário de verão estava previsto para começar no dia 4, justamente a data da primeira prova do Enem. Normalmente, o horário começa em outubro, mas a eleição deste ano acabou sendo outro motivo para o adiamento. A data final para o horário de verão foi mantida para o 3º domingo de fevereiro do ano que vem. Na sexta-feira, ainda há bastante nebulosidade na região sul, principalmente no sul do Rio Grande do Sul e leste dos estados de Santa Catarina e do Paraná.
Nessas áreas, a previsão é de chuva fraca ao longo do dia. No sudeste do país, a frente fria se encontra sobre o Espírito Santo, deixando o tempo nublado em todo o estado capixaba e também em Minas Gerais. No leste paulista e no estado do Rio de Janeiro, o tempo também fica nublado. No centro-oeste, bastante nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia. No Mato Grosso do Sul e metade sul de Goiás. As temperaturas devem dar uma diminuída, principalmente na região sul. Mínima de 15 graus amanhã em Porto Alegre, máxima de 24. Em Florianópolis, máxima de 21, Curitiba de 19 e São Paulo de 25. E o Mundial News desta quinta-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você. Te espero amanhã. Até lá.